paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para convidá-los a participar de mais uma escola bíblica dominical. Neste domingo, no dia 16 de junho, estaremos estudando sobre a lição 11, que tem o seguinte tema: o sacerdócio de Cristo e o Levítico. O texto áureo nos diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus capítulo 7, versículo 26. A verdade prática também nos diz: nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. Amados, nesta lição iremos aprender um pouco mais sobre o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Como sabemos, o Levítico, está no Velho Testamento e o sacerdócio de Cristo no Novo Testamento, seguindo a ordem de Melquisedeque. É evidente que esta ordem foi uma inspiração divina, porque a ordem de Cristo vir à terra partiu de Deus. Sabemos também que Deus escolheu a linhagem dos sacerdotes, como aprendemos em umas lições anteriores, a vara que floresceu, que estava dentro da Arca da Aliança, a vara de Arão, Então Deus escolheu Arão para que fosse o sacerdote, o sumo sacerdote no templo. Então, para se ser sacerdote, teria que ser da tribo de Levi, teria que ser um levita. E uma das principais características deles era o chamado específico para aquilo e a unidade, pois todos falavam a mesma língua, ou seja, todos tinham o mesmo objetivo no tabernáculo. E os sacerdotes, amados, eles tinham um propósito, e o propósito era servir no tabernáculo. Eles não faziam nada além desse propósito que Deus tinha designado eles. Da mesma forma que hoje temos uma vestimenta adequada para irmos à igreja, em nossas reuniões, em nossos cultos, naquela época Deus também instruiu uma certa vestimenta para que o sacerdote adentrasse no lugar santo dos santos. A seguir, iremos ver uma pequena animação onde irá detalhar cada um desses itens. Acompanhem conosco. Faça um peitoral que o sumo sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Como o manto sacerdotal, o peitoral também será feito de fios de lã azul, púrpura e vermelha e de linho fino, enfeitado com bordados. O peitoral será quadrado e dobrado em dois. Terá um palmo de comprimento e um palmo de largura. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira põe um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira põe uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira carreira terá uma turquesa, uma ágata e uma ametista. A quarta carreira terá um berilo, um ônix e um jaspe. As pedras deverão ser montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas 12 pedras será gravado o nome de um dos filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados, faça cordões para o peitoral. Faça também 2 argolas de ouro e as prenda nas pontas da parte de cima do peitoral. Passe os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenda-os nos 2 engastes de ouro do peitoral, que serão presos nas 2 alças do manto na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro que serão presas nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as nas pontas das 2 alças do manto embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Com um cordão azul, prenda as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral fique preso acima do cinto e não se solte. Quando entrar na minha presença, no lugar santo,
O sumo sacerdote Arão usará este peitoral, gravado com os nomes das tribos do povo de Israel, para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Ponha o urim e o tumim no peitoral para que estejam em cima do coração de Arão quando ele estiver na minha presença. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. A sobrepeliz, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, será tecida de fios de lã azul com uma abertura para passar a cabeça, rematada com uma tira de malha para que não se rasgue. Em volta de toda a barra, coloque aplicações em forma de romãs feitas de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Entre uma romã e outra, ponha sininhos de ouro. Arão deverá usar essa sobrepeliz quando estiver servindo como sacerdote, tanto quando estiver na minha presença no lugar santo, como quando sair dele. Nessas ocasiões, o som do sininho será ouvido e Arão não será morto. Faça também uma placa de ouro puro e, usando a técnica de um ourives, grave nela a seguinte frase: separado para o Senhor. Amarre essa placa na frente da mitra com um cordão de lã azul. Arão deverá usá-la na testa para que eu, o Senhor, aceite todas as ofertas que os israelitas me trouxerem e para que eles não sejam culpados se cometerem algum erro ao oferecê-las a mim. Você tecerá para o sacerdote uma túnica quadriculada de linho fino, uma mitra de linho fino e também um cinto bordado. Para os filhos de Arão faça túnicas, cintos e mitras, a fim de lhes darem dignidade e beleza. Com essas roupas vista Arão em seus filhos. Depois consagre-os, dedique-os e unja-os com azeite, para que me sirvam como sacerdotes. Irmãos, acabamos de ver algumas imagens, ilustrando as vestimentas do sacerdote. Irmãos, como nós sabemos e aprendemos em lições anteriores, o sacerdote ele era o responsável para fazer o sacrifício no lugar santíssimo no dia da expiação. Então, primeiramente, ele fazia o sacrifício para si e sua família e logo após fazia o sacrifício pelo povo israelita. E sabemos que Cristo foi enviado como sacerdote e como também o sacrifício para derramamento de sangue inocente e salvação de toda a nação. E quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nos tornamos nova criatura, pois assim Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. Então, irmãos, não deixe de vir à Escola Bíblica Dominical para aprendermos ainda mais grandes mistérios sobre Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe.